Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica, que é a terapia para o mundo. Trilogia analítica é uma ciência desenvolvida pelo Dr. Norberto Kepp, psicanalista, cientista social, pedagogo, filósofo e pesquisador independente na área de física. Então, ele desenvolveu uma ciência transdisciplinar, que ela é aplicada a todas as áreas do conhecimento, porque baseada no interior do ser humano, ele aprofundou os estudos na psique do ser humano, e tudo que existe no mundo parte do interior do ser humano. Então, para consertar o mundo, é preciso consertar o interior do ser humano. Então, estamos aqui todos os dias na televisão, canal aberto, e estamos também em diversas estações do Brasil e do exterior, porque nossos programas, muitos são traduzidos para outras línguas, porque essa ciência é uma ciência que pode e está beneficiando pessoas do mundo todo. Ainda bem, temos aqui uma ciência saindo do Brasil para o mundo. Dr. Kepp, vamos então ao nosso programa de hoje? O problema principal é que a ciência ela se tornou totalmente materialista, no sentido de não ver as causas internas dos problemas. Não só no sentido assim de ver só o exterior, mas a questão da chamada física é errônea, porque a física, por exemplo, na questão da energia, né? A energia tirada da gasolina, tirada da hidroelétrica, tirada do carvão, a questão da energia tirada até hoje da matéria está acabando com a humanidade, está acabando com o ser humano também. É claro, né? Se tira o que o ser humano vive, assim, de fundamental, que se queima, assim, árvores, que acaba com as florestas, acaba com a verdadeira gasolina, então acaba com o ser humano e acaba com o planeta. Mas eu quero dizer o seguinte, né? A questão é sempre dupla. Então, a questão da física tem que lidar com a energética, porque a física queria lidar secundariamente com a energética como secundária. Por exemplo, pegar o petróleo, né, da terra e tirar uma energia na gasolina de 10%, 7% e o resto queimar. Se vocês notarem, né, nessas usinas de refinação, né, do petróleo, sempre tem aquele fogo saindo. Pois bem, o fogo queima a parte mais importante da energia, porque tem uma ideia errada de que a energia viria da matéria. Então, Albert Einstein, ele criou um lema, né? Criou um princípio de que a energia viria da massa, assim, na velocidade da matéria, da luz ao quadrado, né? Então, é uma fórmula errada, porque aí tira, por exemplo, toda a matéria, destrói
E o planeta fica sem árvores, fica sem gasolina com o tempo, sem petróleo, sem carvão, que já não tem mais. Então vai queimando. É interessante isso. Queima o que é substancial para o ser humano, que o ser humano vive, né? Da matéria, do corpo. Então é por isso que o ser humano morre muito cedo, se enche de doença. Então, um problema muito grande para o ser humano é essa orientação dos cientistas, não só na física, que a gente chama de questão de energia, né? Energética, a verdadeira, vamos dizer, o verdadeiro trabalho é energético, não é físico. Não só nesse sentido, como na medicina. Então, esse desejo que a medicina tem de curar o ser humano só com medicamentos é curar o ser humano com elementos externos e não com elemento interno. Então, na psicoterapia, foi criada por Freud, infelizmente, ele eliminou a parte psicológica, a parte até espiritual, né? Que é tão importante, a parte psíquica. Ele não fez uma total psicossomática, né? Então, o ser humano, quando vai ao médico, o médico vê a parte do corpo, examina o corpo, a doença no corpo, e não examina a doença aqui na cabeça, quer dizer, não examina a questão do pensamento, se a pessoa não pensa muito erroneamente, né? A pessoa tem pensamentos ruins, quer matar o outro, às vezes, de raiva. Então, tem aí a questão vamos dizer, da questão da religiosidade, né? Qual é os 3, assim, elementos piores que acabam com a vida do ser humano? É a soberba, é a questão da raiva, né, do ódio, que substitui o amor, porque o único elemento correto é o amor. O ódio não é correto. E a questão da inveja também. Então, se o ser humano não cuidar desses 3 elementos, né, que ele cuida na nossa psicanálise, ele não tem também uma saúde, um resultado bom no próprio corpo. E depois tem ainda os elementos assim ligados ao corpo que estão sendo assim esquecidos. É a questão da ganância, né, da avareza, a questão da gula, né? O indivíduo que come demais faz mal, é pecado também. E a questão da luxúria, são 3. E finalzinho lá um elemento que se chama preguiça, né? O indivíduo que se aposenta, que também tem raiva do trabalho, tem assim resistência. É claro, né? Que esse indivíduo não recebe energia. Então, a gente pode consultar aqui os nossos excelentes assim, cientistas, que é a doutora Julieta, né? Doutora Julieta está convertida para a doença psíquica também. Estou em processo aqui, doutor Keppe. Mas eu estava pensando nisso que o senhor diz, né? Se fosse a matéria, então
Um obeso seria super energético, né? Porque ele teria muita energia a princípio. Mas nós vemos que é tudo o contrário, né? Essa pessoa obesa, ou a pessoa preguiçosa, ou a pessoa que está parada, ela está estagnando a energética, porque lá na psique ela se opõe à própria essência, à própria estrutura. Então, nós no consultório lutamos muito, né? Às vezes tentamos explicar para a pessoa comer certo, fazer exercício, mas no fundo o problema está no que o Senhor diz, na soberba, na inveja e na ira. Se a pessoa não conscientiza isso, ela não vai nunca se aliviar do problema orgânico. Agora eu vou perguntar à doutora Selma. A doutora Selma, ela é engenheira, né? Fugiu da engenharia para o campo da psicanálise e trabalha até muito bem. Você tem ideia de qual é o problema fundamental teórico do criador da psicanálise, Sigmund Freud? Então, doutor Kepp, eu estava pensando nisso aqui, né? Que como o senhor trouxe o esclarecimento daquilo que Freud, o gênio da psicanálise, fez de uma forma invertida, né? Ele falava do inconsciente, o não à consciência, como, vamos dizer, um departamento que fizesse parte da natureza do ser humano. Então, como ele não tinha o lado espiritual, metafísico, ele fez aí um erro grave que atrapalhou, né, o próprio trabalho dele. Porque tudo que vem do Criador, então nós, sendo feito à imagem e semelhança de Deus, nós temos por natureza divinal a consciência, o consciente. E o não à consciência não pode fazer parte da natureza, mas é uma atitude que o ser humano tem de inconscientizar ao longo da vida tudo aquilo que ele julga inconveniente conhecer, né? E sabe, o erro principal dele na teoria, você ouviu falar no complexo de Édipo? Então, O que é o complexo de Édipo? ele falava desses complexos, né? Então vamos dizer que a menina queria se relacionar afetivo sexualmente com o pai, né? E o menino com a mãe. Então a menina via então na mãe uma inimiga e o menino via no pai um inimigo, porque ele queria se relacionar afetivo sexualmente. Então, aí a gente entende que é uma visão muito limitada, né? Pequena, que perde a dimensão maior da questão da psicopatologia humana, que está nesse campo aí da inveja, da raiva, da arrogância, que aí dá uma visão maior do ser humano e dos problemas que ele tem. Sabe, o Carl Gustav Jung, ele era filho de pastor, ele era suíço. Então, ele, quando entrou em contato com Freud gostou muito, porque era um grupo de judeus que Freud tinha. Finalmente, um cristão aceitou Freud, aceitou a teoria do Freud. Então, sabe qual foi a briga entre os dois? O Jung falou para o Freud: mas por que você não tira essa importância, né, do complexo de Édipo e não entra em outros setores assim da vida do ser humano? Que o Jung era cristão, né, e queria colocar também a parte da religiosidade. Mas só que era no sentido assim muito lato, né, grande, qualquer coisa assim psíquica seria certa na vida assim psíquica do ser humano. Então a briga foi essa. O Jung queria cuidar do inconsciente coletivo, de todos os problemas que o ser humano tem. E Freud não aceitou, aí se separaram. E sabe que é interessante o seguinte: quando o cliente, né, procura a gente para fazer análise, ele não dá muita importância a essa questão do complexo de Édipo,
que ele, sendo homem, queria a mãe para ele, tirar do pai, e a moça, né, a mulher, queria tirar a mãe e ela ficar no lugar da mãe do pai. Então, essa questão de atração sexual de filhos com os pais é totalmente errado. A não ser um caso ou outro de uma extrema patologia. Então, ficar nesse recurso de complexo de Édipo, porque o Freud dizia, então, o meu dogma é o complexo de Édipo. Tudo vem da questão desse complexo, da insatisfação, seja do filho, seja da filha, a respeito dos seus pais, no sentido da libido. Então, e o resto, né? Esse mundo todo espiritual, esse mundo todo social, esse mundo todo de outros setores, né? Como é que fica? Quando o cliente tem um problema, ele não fica nessa questão de libido, de complexo de Édipo. Ele fala muito mais na questão, por exemplo, até religiosa, né? De como poderia, vamos dizer, ter uma vida mais normal religiosamente. De maneira que existe muito essa complexidade no trabalho e a psicanálise, nossa, vê todos os vetores, principalmente a parte, vamos dizer, da matéria, né? A parte vamos dizer, dos sentimentos que o Freud deixou de lado, a não ser a libido, a parte do sentimento, da religiosidade e a parte da ciência em si, dos outros setores. Quer falar, Luciana? Sim, Dr. Kepp. Eu estava pensando aqui, enquanto o senhor falava, que o Freud foi muito materialista, né? Apesar de trabalhar com a vida psíquica, mas ele via do menor para o maior, como se a vida psíquica fosse constituída a partir de impulsos físicos que a pessoa teria para constituir a vida psíquica da pessoa. E o senhor vê do maior para o menor. O indivíduo já nasce dentro de uma transcendência e, ao negar trabalhar com seus erros, ele não entra nessa vida transcendente e, por isso, ele sofre. Por isso, ele tem uma vida muito ruim, não ligada ao aspecto afetivo. Então, esse ponto do maior para o menor, eu acho que o Freud foi muito... né, não trabalhou com isso, e isso foi muito ruim, muito materialista nesse sentido. Você lembra, você leu este livro, A Medicina da Alma? Olha, foi o primeiro livro que eu escrevi sobre o fator psicossomático, né? Inclusive, nós distribuímos para as faculdades de medicina, mas houve muita dificuldade de aceitação, porque o pessoal dizia, mas tratar do quê? Tratar da alma? O que é isso, né? Então, isso que eu escrevi aqui da alma é a vida psíquica, é a psique do ser humano. E não é só questão da libido. Questão da libido diminui muito o valor da psicanálise. Quer falar, Heloísa? Então, na odontologia, os dentistas também não aceitam ver essa questão principal, né, da vida psíquica. Quanto mais eu aplico com os clientes, eu vejo o resultado. Então, por exemplo, doenças de gengiva. Eu atendi uma senhora de uns 70 anos, ela ainda trabalha, e ela condenaram alguns dentes que tinha problema de gengiva, perda óssea, com abscesso gengival, periodontal.
e deu para tratar. E ela tinha dentes moles, né? E eu comentei com ela, se a senhora corrigir algumas condutas errôneas que a senhora tem, a senhora pode melhorar a parte óssea. E ela perguntou quais as condutas. Eu falei, eu não sei. Aí eu dei o livro para ela, ABC, da trilogia analítica, da doutora Cláudia, né? Então, para ela conhecer um pouco da psicossomática. E ela, depois de 15 dias que ela leu esse livro, é interessante que a gengiva dela melhorou muito com essa psicossomática. Ela compreendeu, aceitou alguma consciência e melhorou muito da gengiva. Então, os periodontistas precisam entender que a principal causa das doenças da gengiva, periodontais, é emocional. Então, é importante que saiba, né, os cientistas principalmente, que toda e qualquer doença vem da onde, né? Toda e qualquer doença vem, a gente pode dizer, da alma, vem da vida psíquica, psicológica. Então, primeiramente, fica doente o pensamento, né? A pessoa começa a pensar muito, aí entra até interessante a religiosidade, né? A questão de dar muito, assim, valor à megalomania, o indivíduo que sabe tudo, que quer ter poder para resolver tudo, é o indivíduo que se coloca lá em cima, a questão da soberba e a questão da inveja evidente e da raiva. Então, se a pessoa tem um problema assim de câncer e de pressão alta ou pressão baixa, é questão da raiva. A pessoa que tem muita raiva, geralmente ela fica com problema cardíaco. Então, inclusive as pessoas mais religiosas, censuradas, né, que acham que tudo é uma questão assim relacionada com o milagre, ou uma questão relacionada assim com Deus. Então, e não que o ser humano cria problemas, né? Então, essa questão praticamente não foi cuidada pela ciência. Agora, queria falar com o César, né, César? Que é lá na Inglaterra, em Londres, né? Nós começamos a ver essa questão do que, né? Nós vimos a questão da energética, né, Dr. Kepp? Foi lá que o senhor começou os estudos da chamada nova física, que o senhor rebatizou por nome de energética, porque a física lida com o aspecto físico, e a energética é a causa da existência das coisas físicas. Então, por exemplo, as pedras, as plantas, os animais, tudo são energia, tudo é energia. Então é interessante, porque quando o Albert Einstein veio, né, Dr. Kepp, com essa ideia, aquela fórmula, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, na época que o Einstein lançou essa fórmula, que foi em 1905, tinha o Nikola Tesla, e o Nikola Tesla ele desenvolvia uma pesquisa oposta ao Einstein. E qual foi a conclusão experimental que o Nikola Tesla chegou? Que o universo inteirinho é energia, mesmo na ausência de matéria. Mesmo no universo cósmico, lá no cosmos, onde não tem planeta, não tem nada, aquilo é energia pura. Então o Tesla falou isso do Einstein. Ele falou assim, meu Deus, agora que esse cientista veio com essa fórmula, o mundo vai entrar numa autodestruição. Porque se o ser humano achar que para ter energia tem que destruir a matéria, nós vamos acabar destruindo o mundo. E quando a gente não precisa disso, a gente pode extrair energia diretamente do espaço, porque o espaço em si é energia. Então,
Nós não estamos vivendo uma crise de energia. O que nós estamos vivendo é uma crise de consciência sobre a realidade das coisas. Porque a realidade das coisas é que tudo é energia. Existe infinita energia a nosso dispor. E a gente está usando só a da matéria. Isso é uma grande inversão, né, Dr. Kepp? É o problema fundamental, né? Fundamental, Dr. Kepp. Então, para a física mesmo, né? E isso tem que ser ensinado urgentemente nas escolas para a gente mudar essa orientação para o caminho certo. Então, e a energia se manifesta nos pensamentos e nas emoções. O ser humano precisa tomar cuidado com o que pensa e com o que sente, né? Porque através desses dois elementos, se ele pensa de um modo ruim e sente de um modo ruim, ele cria a doença. Então ninguém pode pensar mal e não pode também desejar o mal. Então, estamos na hora, estamos né? na hora. Até para você. Até, pessoal. O que há por trás de um ventilador Kepp Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Kepp Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.